Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma vez gravarmos e comentarmos, aliás, a aula de número 7. Nós vamos, nesta oportunidade, comentar a aula de número 7 da classe dos adultos, onde estaremos aprendendo um assunto interessante. O nosso título geral é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nesta oportunidade, nós estaremos juntos aí comentando a lição de número 7, que tem um assunto interessante, porque estamos falando sobre missões e a lição de número 7 ela vai apontar a necessidade da responsabilidade da igreja com os missionários. O título da lição é A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O texto áureo nos diz assim: então, em quanto tempo façamos o bem a todos? Enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. O papel da igreja responsabiliza-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Então surge sempre a pergunta de quem é a responsabilidade do missionário. No capítulo 9, versículo 9 a 14 de 1 Coríntios, está escrito assim: porque pela lei de Moisés está escrito, não atará a boca do boi que debulha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz que certamente por nós, certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com a esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito de vós escolhermos coisas carnais. Se os outros participarem deste poder sobre vós, porque não vos justamente nós? Porque não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não suportarmos impedimento, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo? E os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Tá certo? É isso que está escrito dentro da palavra de Deus, Então, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de 9 até o versículo 14, onde podemos observar e termos informações interessantes com respeito a esta determinação divina, determinação de Deus. Paulo, ele defendeu o direito de receber suporte financeiro. Foi Paulo que defendeu. Paulo defendeu o direito dos obreiros ser sustentado pela igreja, e o direito de recusar o suporte financeiro. Primeiro, ele se constitui a base para dizer que o direito é seu, que é legal, é bíblico e recebeu o salário da igreja. Depois, ele usou outro argumento, a liberdade e o direito de ter que abrir mão do sustento para uma causa maior. Ou seja, você pode receber ou pode abrir mão, tá certo? Podemos observar isso dentro do texto bíblico, Paulo, no capítulo 1, capítulo 9, versículo 1 a 14 capítulo 9, versículo 1 a 14 de 1 Coríntios, Paulo evidencia 5 argumentos para provar o seu direito de receber o sustento do obreiro missionário, quem está fazendo a receber o sustento financeiro na igreja de Corinto. Seu apostolado, no capítulo 1, capítulo 9, versículo de 1 a 6,
sua experiência, do capítulo 9, versículo 7, a lei do Antigo Testamento, do versículo 8 até o versículo 12, e a prática do Antigo Testamento, do capítulo 9, verso 13, e o ensino de Jesus, no versículo 14. Né? Em primeiro lugar, o seu apostolado, ou seja, o primeiro argumento que ele usou para defender o direito de receber o sustento financeiro foi o seu apostolado. E o que estava acontecendo em alguns crentes de Corinto é que questionavam a autoridade do apóstolo Paulo. Alguns consideravam o impostor, aliás. Paulo então defende o seu apostolado, mostrando que ele era autêntico e não espúrio, né? Paulo ele começa aí levantando as seguintes questões. Qual é a prova de um verdadeiro apóstolo? Isso ele começou a levantar. Para ser um apóstolo, uma pessoa precisava possuir duas características. Primeiro, ter visto a Jesus, conforme está escrito em 1 Coríntios 9, verso 1, Atos capítulo 1, versículo 21 a 22. E segundo, realizar sinais, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo de 1 a 2. Observando essa proposta, nós vamos ver também no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12. Um apóstolo era uma testemunha da ressurreição de Cristo. Então, conforme está escrito em Atos capítulo 2, versículo 32, Atos 13, verso 5, Atos 5, verso 15, aliás, Atos 5, verso 32 e Atos 10, verso 39 a 43. Então, Paulo tinha duas credenciais. Ele viu Jesus ressurreto na entrada de Damasco. Ele mesmo afirma à igreja de Coríntios, afinal, depois de todos tendo visto também por mim, como poder ter nascido fora do tempo. Então, sim, ele viu Jesus no caminho de Damasco. Então, Cristo ressurreto. Paulo era uma testemunha da ressurreição de Jesus. Qual era a segunda credencial? Era de ser apóstolo, um ministério recebido de Cristo e confirmado por sinais. O ensino de Paulo foi recebido de Cristo? Essa é a pergunta. Ele foi testemunha de fato, com a clareza, conforme está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. E sobre os sinais, Paulo poderia cumprir esse requisito de verdadeiro apóstolo? Sim. As credenciais do apostolado foram apresentadas por meio de vós, no meio de vós, e com toda persistência, por sinais, prodígios e poder miraculoso. 2 Coríntios capítulo 10, capítulo 12, versículo 12. Então, Paulo tinha todas as características do verdadeiro apóstolo. Ele era um apóstolo genuíno. E isto é uma defesa do apostolado paulino, não é? Primeiro argumento que Paulo coloca por meio de forma afirmativa é: se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, verso 2. Ou seja, Paulo, aquela igreja era filha do apóstolo Paulo. Ele gerou aqueles irmãos em Cristo Jesus, Paulo diz. E ainda que tivesses milhares de perceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, o segundo argumento é que Paulo, ele se faz outra afirmativa enfática. Ele diz: vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E que seleis? Alguma coisa que se dá o direito de posse. Então, quando ele marcava alguma coisa, um objeto como posse e tal, quando se marcava alguma coisa, o seu objeto como selo, ninguém poderia violar aquele objeto. Então, era propriedade exclusiva e inalienável, né, do dono. Então, a igreja de Corinto tinha provas de sobejos da legitimidade do apostolado de Paulo, né? Paulo menciona dois direitos essenciais de um apóstolo. Primeiro, o direito de casar-se e levar consigo a sua esposa, e de ser acompanhado de uma mulher irmã no ministério itinerante, como fizeram os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, por exemplo, e Cefas, né? No segundo direito, ele tinha como apóstolo
era o direito de não ter que trabalhar secularmente enquanto estivesse trabalhando na obra do ministério. Atentamos aí para esse seu argumento. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não tendo nós o direito de comer e beber, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Assim, um apostolado tinha dois direitos: o direito de se casar e o direito de ser sustentado pela igreja, certo? Então, baseado nesse contexto, é o que vamos segurar aqui e argumentar em cima desta lição de hoje, que é o sustento do missionário, né? O sustento de quem tem responsabilidade, né, com o missionário. Primeiro, é a igreja que envia, não tem outro responsável, né? E existe outra demanda, não é só enviar, precisa assistir, precisa cuidar, precisa dar assistência, né? Assistir, que eu falo, não é ficar só olhando, precisa dar assistência, precisa acompanhar. Existe o envio e o acompanhamento, então precisa enviar e precisa acompanhar, né? Não tem muito o que fazer, é essa a demanda e com respeito a essa tratativa. Então, se você envia, você tem que sustentar, que tem que acompanhar o missionário, tá certo? Quando vamos trazer essa tratativa, esse livrinho aqui é um livrinho muito bom do pastor Ted Lipt, lá da CEPAL, ele prefaciou esse livro, que é de Jairo de Oliveira, certo? Na página de número 59, nós vamos ver informação interessante, né? Ele vai usar aqui o argumento de um pastor, o pastor Cláudio Ananias Machado, que foi missionário na Ásia. O pastor diz assim: por trás de uma certa cidade brasileira, um pastor levou-me, tempos atrás, em uma cidade brasileira, ele conta que um pastor levou ele para conhecer um templo, uma estrutura. Ele disse que os tratores, as máquinas, passavam dentro da nave do templo. E ele viu tudo aquilo, suntuoso, uma torre gigante para subir os elevadores, e ele se pôs a pensar. À medida que ele acompanhava aquele espantoso investimento, ele começou a pensar sobre isso, né? E ele disse: nunca antes, como eles vão fazer, faz esse tempo todo, e como eles vão fazer com a missão em Bangladesh, Índia, Camboja, Vietnã, Laos e outros países aí, chamados de cortina de ferro. O que faz com esse povo, né? Sendo que a visão do líder que apresentava o tempo para ele era uma visão antropocêntrica, uma visão deles, não é? Uma visão do reino deles, não do reino de Deus. O reino de Deus é ganhar os povos, é trabalhar com os povos, né? Deus, ele se assustou com aquela imensidão de templo, e ele perguntava como os líderes estão tidos como eles são tidos como anjos de Deus e não conseguem ver com clareza o reino de Deus e investir realmente naquilo que interessa para o Senhor. Esse era o questionamento do líder, do pastor Cláudio, aliás, né? Então, anteriormente, vamos ver que a responsabilidade da missão foi entregue à igreja. A responsabilidade é particular e não pode ser repassada a terceiro, não pode transferir responsabilidade. É exatamente isso. No entanto, o que vem acontecendo ao longo desses anos, diante da timidez da igreja, com respeito à ordem de Cristo, do ID, né? E pregar a toda criatura, nós podemos observar que ao longo desse tempo, né, muitas organizações para eclesiais têm se levantado, para despertar aí, têm se levantado tentando se despertar aqueles que estão profundamente adormecidos e completamente alheio à tarefa inacabada. Por esse motivo surgiram aí as agências missionárias e observamos aí todo o histórico de tais organizações. Percebemos que tem aqueles dados
tem dado uma enorme contribuição na divulgação do Evangelho no mundo, né? Na verdade, elas existem como um objeto maior de auxílio e orientação às igrejas, no preparo de envios de missionários, né? Então, mas a responsabilidade toda é de quem envia. Quem enviou foi a igreja local tem responsabilidade com isso, né? Nós vamos ver que ao longo dos estudos que estamos tendo, parece que vai se distanciar, a igreja atual parece que vai se distanciando, mas você vai começar estudando o assunto, pesquisando, verificando, e você vai vendo que não acontece isso, né? Parece que quanto mais você se aprofunda, mais distante você está, porque da realidade, né? Então, por esses motivos, surgiram aí várias agências missionárias, todo de histórico de organização precedente, perceberemos que tem dado uma enorme contribuição na divulgação do Evangelho no mundo. Na verdade, elas existem como objeto maior de auxílio e orientar as igrejas no preparo do envio do missionário e tal. Então, ao longo desses anos, não se pode questionar essas agências, que desempenham um papel fundamental no contexto missionário mundial, não é? Pois o trabalho que elas vêm desenvolvendo é através de uma parceria, leva a igreja à realização de tarefas na pregação do Evangelho entre todos os povos. Todavia, é preciso ressaltar que a responsabilidade de enviar o missionário continua sendo da igreja. A responsabilidade de enviar e de manter é a igreja. Então, o padrão é a igreja enviar os missionários para o campo, né? E ainda que na prática não esteja acontecendo assim, mas a responsabilidade de enviar e manter é do missionário, né? E assim sucessivamente. Um missionário, ele não vai fazer turismo em canto nenhum, ele vai ter dificuldades, né? Ou seja, por que dificuldade? Ele vai ter que se adaptar a línguas, à cultura, aos hábitos daquela sociedade, naquela nova sociedade que ele vai viver, naquele novo povo, né, que ele vai estar. Mas é um privilégio ser chamado para a obra da missão e ser sustentado, conforme nós falamos no início, foi nossa primeira fala sobre o sustento, né? Falamos de forma muito objetiva sobre o sustento daquele que faz a obra de Deus, né? Aqueles que trabalham na obra de Deus. O próprio Deus, ele que criou isso, estabeleceu isso, né? Enfim, então nós temos que enviar o missionário, a igreja local envia e dá o sustento para o missionário. Não adianta só enviar, precisa sustentar, precisa dar todo o suporte. Ao longo desses anos aí, nós vamos ver que os trabalhos, todavia, precisam exercer a responsabilidade disso. Então, o padrão normal, bíblico, é que a igreja é quem sustenta, quem manda e que sustenta o missionário, certo? Então, nós vamos ver o que diz Atos, capítulo número 13, verso 3, assim: e depois que jejuaram, oraram e lhe impuseram as mãos e os despediram. Ou seja, para enviar o missionário, nós temos que fazer essa demanda aqui. Então, a igreja que envia, ela impõe as mãos, o pastor que envia, que manda, impõe as mãos e ele vai. Então, quando a igreja envia um missionário através de uma agência missionária, o que sempre precisa ficar claro é que mesmo neste caso, o trabalho conjunto com a agência, a responsabilidade é da igreja. A responsabilidade é da igreja, né? Então, o missionário, ele não tem uma vida nababesca, ele tem uma vida regrada a algumas dificuldades, né? Dificuldade de língua, dificuldade de cultura, não é? Só que quem enviou garante. Se Deus enviou, ele garante, ele estabelece, né, meios, com certeza, para que o missionário faça a obra de Deus e que a sua obra continue, né?
e seja profícua, e assim sucessivamente. Então, observando toda essa questão, a responsabilidade, observamos que a responsabilidade continua sendo da igreja, só agora vai trabalhar em parceria com a agência. Diante desses de tanto equívocos que a igreja local deve ter em mente, é que Jesus não requeria da responsabilidade de nenhuma organização, mas do organismo vivo. Então, entre organização e organismo, né, o organismo é a igreja, certo? E assim sucessivamente. Eu vou fazer uma citação de uma missionária chamada Tonica, era assim que era chamada. Ela foi missionária na Angola. O nome dela mesma era Antônia Leonora Vandermeer, né? Ela disse: ser um missionário é um privilégio, não é um fardo intolerável carregado por um grande servo de Deus, por uns servos de Deus. Deus escolhe pequenos, fracos, as coisas grandes deste mundo para a sua glória, para a glória dele. 1 Coríntios capítulo número 1, versículo 26 a 29. Então, mas esse privilégio está ligado ao caminho da renúncia, de levar cada uma cruz, seguindo a Jesus. Então, o sofrimento faz parte da vida de muitos missionários. Quanto mais penetramos nas regiões ainda não alcançadas, mais teremos contato com a realidade da grande carência social e espiritual, de conflitos com poderes das trevas, e de violência, guerra e perseguição. Isso leva ao sofrimento do missionário e de sua família. Porém, muito mais que isso, o confronto com o sofrimento do povo certamente vai perturbar profundamente o coração do missionário. Como podemos enviar pessoas a esses lugares onde o sofrimento é uma realidade diária? Como podemos? São perguntas que devem ser respondidas muito forte, né? Alguns acham que isso não pode ser a vontade de Deus, mas como foi Deus que enviou o seu filho? Como foi Deus que Deus enviou o seu filho? Com garantia de segurança? Lembramos que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21, João 15, verso 20. Isso significa correr os mesmos riscos, vencer a mesma resistência, viver com a mesma expectativa de vitória por meio do caminho da cruz, certo? Então, como podemos descrever o sofrimento da vida do missionário? Nas horas de guerra, de violência, e de todo esse choque cultural, não é? E assim sucessivamente, as feridas nas pessoas, não é? E aquelas lamúrias que se tem quando você está em uma cultura diferente. Você tem que entender que o sofrimento daquele povo vai fazer parte da sua vida de oravante, dali em diante, né? Então, o sofrimento faz parte, mas o sustento nós não estamos tratando bem disso. Eu estou falando que faz parte, é ócio do ofício, né? Mas a responsabilidade de enviar é da igreja e a responsabilidade de acompanhar é da igreja também, certo? No filme que faz um grande sucesso, narra uma história de um soldado que veio ao Beretirã com a missão de libertar os prisioneiros de guerra. Entretanto, ele acaba sendo abandonado pelo exército, né? O exército americano. Por ser apenas um filme, o soldado Rambo realiza sozinho a missão. Então, liberta todos os cativos, retorna vitorioso para os Estados Unidos com a sua missão cumprida. Entretanto, a obra missionária não deveria ter tão semelhante a esse filme, mas na verdade o personagem parece ilustrar o drama de muitos que pessoalmente têm vivido e encontrado feridos em campo de batalha, né? Isso é um negócio lastimável e assim sucessivamente. Então, não adianta enviar, não adianta ter emoção para enviar, precisa cuidar, precisa acompanhar, precisa assistir, dar assistência ao missionário. A obra missionária, os soldados que pensavam fazer parte de um exército, mas infelizmente acabaram descobrindo que eles foram abandonados no campo de batalha por seus próprios companheiros. Se pudesse, faria como Acabe, que disse ao seu cocheiro: vira e lava-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido.
né? Então, numa guerra, além de contar com o soldado que é necessário para saber se eles estão em condição de guerra, o soldado que não está apto para a guerra precisa imediatamente ser retirado da linha de frente, pois por mais esforço que se faça, ele acaba se tornando um soldado ferido no campo de batalha. Então, a difícil vida de um soldado ferido, pois além das suas dificuldades pessoais, das dificuldades normais do campo de batalha, ele tem de enfrentar também o esquecimento, o abandono da igreja que o enviou. Então, a irmã Tonica, conforme eu disse, que foi missionária na Angola por mais de 10 anos, e agora ela trabalha em preparo missionário. Então, ela diz que precisamos estar bem perto dos nossos missionários, acompanhando-os diariamente em oração e mantendo contato por e-mail, por carta, telefone, de modo responsável. Há lugares onde uma carta mal orientada pode causar problema. Então podemos enviar uma pessoa para visitá-los, orarmos e ouvi-los. Então o problema não é, a dificuldade não é só, ou seja, o negócio não é só enviar, o negócio é cuidar. Então esses dois, enviar e cuidar, faz parte cabalmente dessa demanda, né? Dessa ordem do Senhor Jesus, do Senhor Deus, né? Quando tem que enviar e tem que cuidar, obviamente. Então, quando vamos ver dentro dessa tratativa, a experiência humana, né? Paulo, ele faz uma citação no texto da leitura bíblica em classe, né? No capítulo 9, versículo 7, ele diz que o segundo argumento que Paulo usa é o seguinte: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o seu rebanho e não se alimenta do rebanho? Paulo utiliza 3 metáforas comuns para descrever o ministério cristão. O ministro é um soldado, um agricultor e um pastor. E ele diz o seguinte: que soldado vai à guerra às próprias custas? Qual é o agricultor que colhe o fruto da lavoura e não tem direito de comer desse fruto? Qual o pastor que cuida do rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então Paulo usa a linguagem da experiência humana. Então nessas 3 figuras para dizer que tinha direito de receber o sustento da igreja, né? Então é bíblico, é claro, é objetivo, é necessário o sustento da igreja ao missionário. Então quem envia é quem cuida. A igreja é como um exército, um campo e um rebanho. Então a lição clara aqui é: o ministro cristão tem direito de esperar os benefícios do seu labor. Se isto é verdade, então no âmbito secular, quanto mais no âmbito espiritual, né? E em terceiro lugar, nós vamos observar que a lei do Antigo Testamento era lei no Antigo Testamento. Então, o terceiro argumento de Paulo que ele usa para reafirmar esse direito, que era lei no Antigo Testamento. Então, o apóstolo escreve assim: porventura eu falo isto como homem, ou não diz também a lei. Porquanto a lei de Moisés está escrito: não atará a boca do boi de bulha quando pisa o trigo. Acaso os bois que Deus se preocupa? Ou seguramente por nós, que ele diz certo, e que é por nós, porque está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-se na esperança de receber a parte que lhe é devida. 1 Coríntios capítulo 9, verso 8 ao verso 12, né? Que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar com todo o objetivo que Jesus ensinou isso. Jesus diz assim: o último argumento que Paulo vai usar é o mais contundente, né? O mais bem contundente. Ele diz assim: pois se trata de uma palavra de Jesus, assim ordenou também o Senhor, os que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Talvez Paulo esteja citando Jesus que mencionou em Mateus 10:10 e Lucas 10:7. Digno é o trabalhador do seu salário. Quando Paulo diz que esse é o princípio fundamental que a igreja não pode negligenciar, né?
esse não é a ordem, essa não é uma ordem, mas um mandamento direto do Senhor. É aquele que trabalha do ministério, deve viver do ministério. A ordem é revestida da mais alta autoridade, visto que veio de Cristo, e desta maneira Paulo fecha o seu argumento dizendo que receber sustento da igreja era um direito legítimo e bíblico que ele pertencia como apóstolo, né? Então fica a dica aí e do texto bíblico, é totalmente bíblico, puramente bíblico, não tem nem o que questionar dentro desses textos, né? 1 Coríntios, capítulo 9, né? A partir do verso 1º, viu? Até o versículo 15, Paulo faz toda essa tratativa aí, tá certo? A nossa lição, como de praxe, é dividida em tópicos. O primeiro tópico é a igreja e o sistema de apoio do missionário, o cuidado integral dos missionários e a maneira prática de comprometer com os missionários. Então, tudo isso nós já citamos aqui, já fizemos todo um escopo, né? E trouxemos aqui. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.